Dinah se enfurece ao descobrir que Ismael voltou e incentiva Estela a se divorciar do marido. Estela confirma a intenção, mas diz que não quer contar com Alberto. Theo relembra a Bia que o pai dela abandonou tanto ela quanto a mãe, mas Maroca justifica que Ismael chegou a convidar Estela e que ela não foi porque não quis. Ela não esconde sua afeição pelo genro, alegando que ele sempre a tratou bem e era próximo de Alexandre. Theo garante a Estela que vai ajudá-la com o divórcio, mas Maroca repreende a filha por cogitar a separação justo agora que o marido retornou. Bia afirma à mãe que não aceita o divórcio dela com o pai e Maroca apoia a neta. Theo comenta que Ismael e Alexandre se entendiam porque falavam a mesma língua, mas é advertido por Dinah. Theo retruca dizendo que Ismael está longe de ser um santo e Maroca rebate perguntando se por acaso Theo é algum santo. Tato chega em casa embriagado e Otávio leva para o chuveiro, dizendo que agora sabe que não pode confiar nele. Alberto reúne um grupo de oração em sua casa para rezar pela alma de Alexandre, que continua sofrendo nas sombras do umbral, recusando a luz divina. No dia seguinte, Tibério tenta se aproximar de Estela e ela revela que terminou com Alberto. Em seguida, pergunta se ele gostou da novidade, deixando Tibério visivelmente desapontado. Estela aborda o mascarado na rua e pede desculpas por tê-lo confundido com seu marido desaparecido. Ela desabafa dizendo que ele reapareceu e que Bia vai sofrer muito com isso. O mascarado defende que Ismael é o pai de Bia. Desconfiada, Estela pergunta se ele conhece Ismael, mas o mascarado apenas gesticula e vai embora. Bia critica a mãe por estar contra o pai. Naná e Tibério oferecem carona a Estela, mas ela recusa, partindo o coração de Tibério. Durante o café da manhã, Glória insiste para que Otávio evite discutir com Tato, mas ele afirma que o filho está sendo um péssimo exemplo para o irmão. Glória argumenta que Dudu não presenciou nada. Tato se aproxima e pede desculpas ao pai, mas Otávio é severo e diz que perdeu a confiança nele. Otávio afirma que Tato é frágil e facilmente influenciado pelos amigos, além disso expressa sua decepção. Tato pergunta se o pai está decepcionado apenas por ter bebido uma vez e Otávio adverte que se insistir nesse caminho não haverá retorno. Tato sofre por sentir que não reconhece mais o próprio pai. Ismael vai até a locadora para ver Dinah, que deixa claro que para ela ele continua sendo o mesmo vigarista. Ismael alega que está ali como amigo e diz que nem mesmo Estela o tratou com tanto desprezo, mas Dinah responde que esse foi justamente o erro da irmã. Ela afirma que um homem que desaparece por tantos anos perde qualquer direito, mas Ismael insiste que ainda tem direitos como o pai de Beatriz e argumenta que Estela não viajou com ele porque não quis. Dinah recorda que a irmã não podia abandonar o trabalho, ainda mais quando Ismael sequer tinha um emprego. Ele rebate dizendo que como esposa Estela deveria ter lutado ao lado dele, mas Dinah responde que ele não é confiável e que transformou a vida da irmã dela em um inferno. Ela menciona as traições de Ismael com mulheres aparecendo na porta da casa. Ismael ironiza dizendo que assume toda a culpa. Dinah o expulsa da locadora e ele a ameaça pedindo que tenha cuidado com as palavras, mesmo assim Dinah o enfrenta. Ismael sai com um olhar carregado de ódio e entra no seu carro conversível. No escritório, Theo pensa em Lisa, enquanto Mauro comenta que mentiu para uma garota dizendo que coleciona CDs importados e a convidou para ouvir música em sua casa, mas ela faz charme e se mostra resistente. Ele exibe o presente que comprou para impressioná-la e comenta que soube que um rapaz a acompanhou até em casa. Theo reprova a postura de Mauro e pergunta como é a garota, sem desconfiar que se trata de Lisa. Mauro responde que ela é de baixo nível e que chegou até a emprestar dinheiro ao pai dela, além de ter conseguido um emprego para ele. Theo observa que ela já está praticamente conquistada, mas Mauro aponta a amiga dela como um obstáculo, revelando que é Carmen. Theo cai na risada quando Mauro confessa que já teve um envolvimento com Carmen. Mas Mauro revela que ela se desarruma propositalmente para não perder um emprego, embora na realidade seja um mulherão. Theo se surpreende com a revelação e Mauro diz que Carmen o ameaça desmascará-lo para a amiga, porém se isso acontecer, ele garante que irá entregá-la para Dinah. Theo afirma que Mauro não presta e diz que Dinah já não é tão ciumenta como antes. Mauro sugere que Theo planeje uma viagem para testar a reação de Dinah. Theo decide antecipar uma ida a Brasília, convicto de que Dinah irá com ele, mas Mauro aposta que dessa vez ela não a acompanhará, pois está tramando alguma coisa. Os dois acabam fazendo uma aposta valendo uma caixa de uísque. Enquanto isso, Dinah conta a Carmen que certa vez Ismael apresentou uma amante para Estela, fingindo que era sua cunhada, o que deixa Carmen revoltada. Maroca insiste para que Maria encontre a aliança de Theo.
Na repartição, Naná comenta com Regina e Edneia que o marido de Stella está de volta e que a filha está radiante de felicidade. Curiosa, Regina pergunta como Stella reagiu e Naná responde que ela ficou arrasada. Ao ver Stella se aproximando, Regina provoca mencionando a volta do marido e pergunta como ela está se sentindo. Stella, no entanto, deixa claro que isso não diz respeito a ninguém. Tibério quer saber se Ismael vai morar com ela e Stella afirma que se recusa a responder a uma pergunta tão idiota. Tibério então sai para telefonar para Alberto. Ismael busca Bia na escola e a convida para passar o fim de semana onde ela quiser, deixando a menina radiante. Em seguida, os dois saem juntos de carro. Alberto encontra Stella na saída do trabalho e a leva até uma lanchonete para conversarem com mais calma. Ele aconselha Stella a evitar provocações a Ismael para não agravar ainda mais a situação e se oferece para apoiá-la. Stella responde com ironia e Alberto admite que está enciumado porque a ama e lembra que Ismael continua sendo seu marido. Stella se revolta ao descobrir que Tibério telefonou para Alberto, mas ele pede que ela ao menos o escute. Alberto alerta que Ismael tem uma vantagem nas mãos, Bia, que passou anos idealizando o pai e não tem maturidade suficiente para enxergar a realidade como ela é. Stella afirma que apesar de geniosa, sua filha tem discernimento e deixa claro que não precisa da ajuda de Alberto. No apartamento, Guiomar começa a sentir calafrios e presta atenção a uma conversa de Raul ao telefone com Theo. Raul conta a Andresa e Guiomar que Ismael está de volta e ainda por cima em boa situação financeira, mas que Stella quer se divorciar, embora Bia esteja deslumbrada com o retorno do pai. Guiomar, influenciada espiritualmente por Alexandre, se mostra ríspida com Raul e diz que Stella não pode jogar nas costas dele os problemas que precisa enfrentar. Desconcertado, Raul explica que se preocupa com sua família. Guiomar sente frio e pede que Raul feche a janela. Andresa questiona por que a mãe está tratando Raul daquela forma e Guiomar responde que antes não percebia certas coisas, mas agora enxerga claramente.